Bom dia, leitores de Vida Simples. Eu sou a Débora Zanelato. Eu tô aqui com a médica Ninesh para um bate-papo muito legal. Obrigada por quem já está assistindo a gente. Bom, a Ninesh é médica e especialista em acupuntura e docente em medicina chinesa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os chamados movimentos da natureza dentro da medicina chinesa, né? Uhum. E como a gente pode se observar mais e através desse olhar para o nosso corpo, trazer mais saúde, entender melhor os sintomas, né, do que está Isso. acontecendo com a gente, para ter mais saúde, mais vitalidade, mais equilíbrio emocional, físico e energético. Muito Pode ser bem, isso? pode, exatamente isso. Minesh, muito obrigada por estar Ai, aqui com a obrigada. gente Eu que hoje. agradeço pela oportunidade de divulgar uma coisa pela qual eu tenho tanto prazer, tanta alegria de estar aqui junto, podendo compartilhar com as Muito pessoas bom. que assistem vocês. Bom, então, Bom, quem quiser, inclusive, deixar perguntas, quiser entender melhor sobre o assunto, deixe nos comentários que a gente eventualmente comenta aqui ao vivo. Ou sim. se a gente não conseguir comentar ao vivo, depois você Ah, sim, com dá uma certeza. palavrinha Depois com o eu pessoal, né? paro e vejo as perguntas e respondo uma a uma, com certeza. Podem ir perguntando o que for É, aparecendo. então, Ninesh, dentro da medicina chinesa, né, os elementos da natureza eles estão presentes Uhum. e influenciam o nosso corpo, o nosso bem-estar. É isso? Sim, é Como que isso. é isso? Então, é assim, os chineses, né, e dentro do conceito da visão deles do mundo, né, a medicina está incluída nesse conceito, Aham. né. Aí eles eram, né, na antiguidade, 5.000 anos atrás de história, um povo que tinha uma observação muito abusada, né, um povo que desenvolveu muito essa observação da natureza. E então, todas essas visões que eles têm, todas essas formas de abordagem, todas as estruturas, as ferramentas que eles usam, têm essa visão que vem da natureza. E que é Uhum. muito interessante, porque aí ela fica para sempre, ela fica uma coisa para Sim. sempre, porque a natureza é igual sempre, né? E então eles observavam os ciclos da natureza, né? As Uhum. estações, né? As estações que eles definiam como cinco Cinco, não estações, não quatro, né? quatro, Aham. porque tem uma que é a estação do meio, né? Mas, enfim, essas estações, esses ciclos, esse constante fluir, essa constante roda, né, que Uhum. circula, que parece que é sempre igual, né? Tem um ditado que diz que sempre é a primavera, mas nunca as mesmas Amei. flores, né? Então, assim, você sempre passa por alguns tipos de situações que são iguais e que, em alguma forma, se repetem, aparentemente, né? E então, nos movimentos, né, os 5 movimentos da medicina chinesa são, Só um sim, parênteses. Quando você está falando de natureza, e eu estou fazendo uma conexão, por exemplo, que hoje a gente vive tanto na cidade, que quando a gente fala meio que natureza, a gente não enxerga que existe uma natureza dentro da gente. sim. Então, quando você está falando disso, eu estou meio que tentando entender que se aproximar da natureza é meio que, na verdade, se aproximar do seu corpo, porque ele também tem os ciclos internos, é isso? Exatamente, exatamente. E que o fato de você mudar na cidade justamente quase que uma patologia, né, na Aham. qual você acaba se afastando, né, por isso que as doenças que a gente tem hoje, que não são as Ah, doenças naturais, né. tá. Então a gente hoje em dia, no processo de adoecimento da Uhum. humanidade, a gente está com, por exemplo, casos de câncer absurdos, diabetes, hipertensão, todas as síndromes metabólicas, enfim, são doenças que, digamos assim, não teria por que ser, Ah, entendeu? Uma entendo. coisa é você pegar uma virose, uma infecção, Uhum. morrer de uma pneumonia porque não tinha antibióticos antigamente. Então, enfim, situações que seriam mais naturais, né? Agora, Tá. os adoecimentos hoje em dia têm muito a ver com essa vida afastada da natureza. Ah, Tanto que quando você retorna e você entra em contato, você tá. consegue atingir Aham. melhores níveis de saúde, A gente né? volta para esse assunto. Você estava falando dos 5 movimentos, Não, né? Que eu te sim, cortei. claro. Ah, Não, então, só para colocar assim esses 5 movimentos quais são, né? tá. Quais são? Então, nós temos o primeiro movimento, por chamar primeiro, que seria o movimento água, né? Água. O movimento madeira. Então, a água gera a madeira, a água gera as plantas. A Uhum. madeira queima no fogo, Ah, o o terceiro. fogo vai para a terra, né? Então, assim, o Quarto. que sobra é uma cinza que vai para a terra e depois vai para o metal. São 5 movimentos. Cinco. Então, água, madeira, fogo, terra e E metal. metal. Se a gente imaginar como um círculo, tá? Existem outras formas de colocar. E aí, o que acontece? Esses movimentos, eles também têm representações no nosso corpo, nos nossos Uhum. órgãos, né? E nossas estruturas, cuidam de determinadas estruturas. E aí você pode ver certos sintomas associados a cada um desses movimentos. Tá.
Você também pode ver as comidas que você pode se alimentar para você nutrir cada movimento, tá? Então, partes das plantas, por exemplo, raízes nutrem o movimento água. Algas e raízes, quando você se alimenta disso, são alimentos que vão nutrir teu movimento água. E para a gente entender melhor, eu sei que você comentou comigo um pouquinho antes da gente começar, que cada movimento ele tem uma cor, ele tem um nome, ele tem uma conexão com algum, assim, a emoção do nosso corpo. Também. Quais são, assim? Tá, então assim, no movimento água, a cor a cor preta, Preto, escuro, né? Então é o Induim, é o mais yin de todos, é o mais profundo, é o primeiro, né? Onde surgem as coisas, é o caldo onde surgiu a vida, né? Então é a fecundação também, né? É a possibilidade de gerar uma nova vida, de gerar um novo ciclo, de começar tudo de novo. Também é a morte. Então, assim, se você olhar pelo outro lado, é onde acaba tudo. Sim. Então é a cor preta, né? O sabor é o salgado, como a gente falou, por exemplo, os alimentos que também são salgados e que vêm da água, né? E que são pretos, gergelim preto, por exemplo, uma coisa que seria legal. Da emoção é o medo. Então, você tem uma emoção yang e uma emoção yin, mas vamos falar a emoção medo, que seria... Seria a emoção positiva e a emoção negativa? Positivo e negativo é um conceito meio dualístico, né? Então, assim, geralmente a gente tem essa tendência como ocidental, sempre ver as coisas como bom e ruim, positivo e negativo. Mas sim, é positivo e negativo num outro conceito. Essa forma muito cartesiana, né? Exato. Justamente os chineses, eles conseguem ver o tempo inteiro esses dois lados da moeda como fazendo uma moeda só, né? E que o equilíbrio justamente se obtém quando você realmente integra esses dois aspectos, né? Do yin e do yang, do positivo e do negativo, do escuro e do claro, né? Do movimento água com o movimento fogo, por exemplo, que seria o oposto dele, né? Porque o movimento água seria o yin do yin e o movimento fogo seria o yang do yang. Tá, então água você Então a água é preto, salgado, medo, vamos colocar assim. Madeira, então é a cor verde, né? Verde no sentido do florescimento, do broto, da primavera, né? Não da madeira do tronco, mas da madeira no sentido da vida, né? É bem interessante, porque a maioria das outras culturas, elas falam em 4 elementos, não falam em movimentos. E eles nunca colocam em movimento madeira, então a madeira é como se fosse a vida. Então os chineses colocavam como esse broto, uma coisa importante. Então é a cor verde, o sabor é o ácido, né? Que mais é a emoção, que é a raiva. A emoção que é a raiva. Tá? E então os alimentos seriam também os alimentos mais ácidos, né? E os alimentos verdes, e folhas, e brotos, e sementes germinadas, e tudo isso que tem essa potência, essa força. Aí nós vamos para o movimento fogo, que é o coração, né? Então ele é o movimento de cor vermelha, alaranjada, cores fortes do fogo, ou a cor, o sabor seria o amargo, e a emoção é a alegria. Né? E depois vamos para o movimento terra, que a cor é o amarelo, o sabor é o doce, né? É o centro, né? E a emoção é a preocupação. Tá? E o último movimento, o quinto movimento é o metal, que a cor é branca, o sabor é o picante, é o picante, e o sabor e a emoção é a tristeza. Tá, então dentro do nosso corpo a gente precisa trabalhar esses 5 movimentos de forma harmônica. Observando as emoções. Trabalhar seria através do quê? Como é que você trabalha? Quais são as estruturas? O que a medicina chinesa te oferece? Te oferece ferramentas, a alimentação, que é a base da pirâmide de tratamento, a fitoterapia. Então, a alimentação e fitoterapia na China é quase que a mesma coisa. Você come e se medica com as mesmas coisas que você come, são as mesmas coisas que você usa para se medicar. Então, a alimentação, a fitoterapia, as massagens dos pontos ou dos canais, a própria acupuntura, né? Então, a automassagem é uma técnica legal, né? Que a gente às vezes ensina para os pacientes e tal, para você poder usar como forma de harmonizar, tá? A acupuntura, claro, mas aí você depende de alguém fazendo em você. Então, essa parte. E a mocha bustão, que as outras técnicas ventosas, mochas, enfim, outras técnicas. E a meditação, né, que na verdade é o topo da pirâmide, onde você, na verdade, se você atinge uma verdade, uma clareza, de certa forma,
você consegue harmonizar os 5 movimentos dentro do teu corpo, né? Então, E dentro, por exemplo, hoje que acho que a gente não, infelizmente, né, não dá tempo para falar de todos os 5 movimentos de uma não. forma um pouquinho mais detalhada. Mas a gente até escolheu 2 movimentos legais para a gente conversar, que é o movimento água e o movimento fogo, né? Então, o água, por exemplo, você tinha comentado comigo que em equilibrado esse movimento dentro da gente, ele traz força de vontade, Sim, né? exatamente. Em desequilíbrio, ele se manifesta em medo, autoritarismo, insônia, pé frio. Conta mais um pouquinho disso. É muita coisa, mas é isso mesmo, porque assim, cada movimento ele vai te trazer uma possibilidade de equilíbrio e vai te mostrar um desequilíbrio. Tá. Então isso é interessante, porque assim, a gente às vezes vê sintomas que a gente nem considera sintomas. Você falou pé frio. Ah, meu pé sempre foi frio. Ah, porque tá frio. Sim, mas seu pé no verão é frio? Ah, também. Tipo, meu marido não encosta em mim porque meu pé é gelado na cama. Ih, eu me identifiquei. Ou então, eu uso meia mesmo no verão. Então, de repente, você começa a ver, mas será que é normal? Ah, eu vou no médico, vou falar, vou marcar uma consulta com o médico e falar, médico, tô com o pé frio. Ele meio que... Vai falar assim, tá, e o sintoma? Então, assim, a nossa medicina ocidental, eu sou médica, pediatra, trabalhei anos com isso, a gente não tem um know-how de como resolver uma coisa dessas. A gente não considera um sintoma. Tanto que a gente nem iria no médico para falar disso, né? Que eu tô com o pé frio. Justamente. Eu acho que o que a medicina chinesa te traz é você uma autoconsciência de você analisar as coisas que acontecem no teu dia a dia como sintomas mesmo, como sintomas de um desequilíbrio daquele movimento. Então, se eu tenho meu pé frio, não é normal. O normal é não ter nada. O normal não tem nada. O normal é equilíbrio. Entendeu? Gente, quem entrou agora, quem entrou nessa conversa agora, tá vendo a gente conversar aqui sobre pé frios e sintomas, a Ninesh é médica e especialista em medicina chinesa. E tá contando, nesse momento, agora um pouco sobre como os sintomas do nosso corpo, sintomas que às vezes a gente acha que não é nada. Que não são sintomas. É valorizar os sintomas. Valorizar os sintomas. Mas não para um lado de patologias, né? Mas mais para a ideia de autoconhecer, de você falar, poxa, mas então, será que meu Shen, meu movimento água, meu rim, está fraco? Por isso que eu tô com o pé tão gelado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dormir mais, eu preciso repor minha energia, eu preciso cuidar do frio, porque cada movimento também tem, a gente não falou, mas tem uma energia de clima. Então, assim, o movimento água é o frio. Então, eu não vou beber líquidos gelados, eu vou me proteger do frio, não vou me expor ao frio, porque eu tô com o meu rim, entre aspas, que não é rim, mas é Shen, fraco. Então, meu movimento água caiu, então eu vou me proteger. Então, você falou do rim, é importante deixar claro que a gente acaba dando um nome, mas não é para se fixar naquele órgão, porque você vai falar, então o problema de rim não é só rim, o pé pode estar... Eu vou no nefrologista, né? Então, tô com o pé frio, vou no nefro. Isso é bem importante, assim, que a palavra rim, a gente acaba usando os nomes em chinês, que parece que eram meio frescura, né? Meio querendo parecer, vou falar Shen, Xin, Gan, Pi. É para deixar a forma é para deixar diferente. Quando eu falo Fei, é pulmão. Então, se eu falar pulmão, você fala, mas eu não tenho nenhum problema respiratório. Por que eu estava falando em problema respiratório? Para não ficar muito limitado ao entender como se fosse um movimento. Então, quando eu falo Shen, é o movimento água. Que é o rim, a tradução da palavra Shen seria rim, mas não é o rim. Entendi. Mas tudo que está envolvido nesse movimento. Exato, é também ouvido, por exemplo. Que também está interligado. Está interligado. E na medicina ocidental, o que o rim tem a ver com o ouvido? Entendeu? Ou com o pé frio, entendeu? Ou com as articulações, as pequenas articulações, ou com o ânus. São coisas assim, que não tem conexão. Mas estão conectadas no movimento. Parece estranho, mas quando você comprova isso na prática, então você trata uma hemorroide tonificando o rim, ou tirando o calor do... Enfim. Ou seja, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com aquele... Elas estão interligadas, porque é isso, né? Tá tudo interligado, né? Às vezes a gente tem mania de se medicar ou ir ao médico e pensar numa parte muito específica, né? É porque assim, são duas formas, tá tudo bem. A medicina ocidental, o pensamento ocidental, como é que ele cresceu? Como é que ele evoluiu? Pela dualidade e pela separação. Então, quanto mais partezinhas eu desmonto, mais eu entendo. Então, se eu sou ortopedista da ponta do dedo da mão direita, eu vou saber muito sobre aquilo e vou resolver muita coisa. E que legal, porque se eu quebrar a ponta do dedo da mão direita, o cara vai conseguir resolver. E que bom que assim, não tem nada errado. Tanto que o Ocidente produziu
coisas Muita coisa incríveis incrível, né? em termos de tecnologias, de tal, que a gente está falando agora, e tem É, gente ouvindo do outro sim, lado. Então, claro. assim, foi graças a esse sistema de pensamento. Aham. O oriental é totalmente diferente, é ver o todo e, através do todo, entender que as partes estão no todo. Então, quando você vai tentar entender o movimento água, você não vai entender o movimento água dividindo quais são as partes que o compõem, mas você vai entender com os 5 movimentos o que aquilo significa, por que tem que ter um start. Você falou na força de vontade. A força de vontade, se chama Z, ela é como se fosse um motor de arranque. Então, é do movimento do Shen, do rim. Então, às vezes, quando a pessoa está desanimada, não se sente que não tem força para nada. Exato, tá aquela coisa, é noite, é quietude, é frio, é preto. Que em si não tem nada de ruim, mas se é muito desequilibrado, desequilibrado, a roda não roda. Então, para a roda rodar certinho, ela tem que estar toda igual. Sim. Se você tem uma roda que tem um pedaço mais, um pedaço menos, ela não vai rodar certinho. Tá. Então, isso é legal, você ter quietude, inverno, frio, quentinho. Mas não o tempo todo. O tempo todo não dá. Você tem que circular nisso. Então, se você percebe que você tem pé frio, que você está muito quieto, que você está com um desejo de tomar coisas geladas que te fazem mal. Se você... Então, você fala, peraí, tem alguma coisa... Aí você tem pequenas fraturas. Aí você tem medo exagerado. Você percebe que você tem um medo que está fora do normal. Não tem nenhum nome. Né? Você é uma pessoa medrosa, está estranho. Então você fala, poxa, a minha roda não está legal. Porque agora este ponto do rim está fraco, está circulando mal. Daqui a pouco os outros vão alterando. E aí, por exemplo... Eu preciso, tipo assim, diagnosticar. Eu mesmo falar, poxa, tem alguma coisa errada com o meu movimento água. Ou seja, trazer essa autorresponsabilidade, autoconsciência. E aí, por exemplo, o que a gente poderia trabalhar nesse aspecto, por exemplo? Bom, a gente falou algumas coisas sim, mas, por exemplo... A água, não tomar água gelada. Isso, você não forçar teu rim com mais desgaste. Então, já isso é uma coisa maravilhosa. Tá. Então, já que você não pode fazer certo, pelo menos não faz errado. Tá. Né? Então, não atrapalha. Já que você não ajuda, não atrapalha, entendeu? Então, assim, não coloca mais frio para ele trabalhar em cima de uma coisa que ele já está cheio de frio. Tá? Então, você anda com meia dentro da tua casa, e com pantuflas lindas e maravilhosas, peludinhas, né? Aquelas pantuflas bem sexys, né? Então, você anda com meia, você esquenta o pé para dormir, você... se protege do frio externo, você se protege do frio interno com os alimentos, você não toma sorvete, né? Você não coloca gelo no corpo, né? Essas coisas. Você descansa mais no período noturno, que é onde teu rim vai receber a sua energia, ele vai se alimentar. Dormir melhor. Você dorme mais horas no horário certo da noite, você prioriza o escuro, fecha todas as, né, com aqueles blackouts, aquelas coisas, então, enfim. E aí, então você está dizendo que... os alimentos, né? E aí, os alimentos quais seriam, por exemplo? A gente falou alguns. As raízes, né? Então, você se nutrir. As raízes que os chineses usam, e que hoje, em São Paulo, principalmente, bom, a gente fala para o Brasil todo, mas em São Paulo você tem muito essa história de cultura oriental. Então, você acha bardana, é uma raiz que não é tão estranha hoje em dia. Raiz de lótus. Então, são as raízes que são medicamentos também. São bem interessantes de serem consumidas, muito interessantes. Mas, fora isso, todas as coisas que dão embaixo da terra. Sim. Deu embaixo da terra. Batata doce. Né? Batata doce não. Né? Batata não. Batata doce sim, mas batata doce não tem graça, não. Esquece não, batata doce. Batata normal é um carboidrato simples, é muito fraco, né? Não tem nutriente, e energia, né? Não tem muita coisa, não. Mas assim, sim, as coisas, eu sou fã, aprendi com a Sônia Hirsch, mas sou fã do inhame. Inhame, o taro, né? Todos os carás, todos os... E é legal essa coisa da diversidade. Não vai comer sempre batata, por exemplo. A gente fala brincando, mas assim, as pessoas consomem batata. Você vai numa comida, aquilo que tem purê de batata, batata frita, né? O tempo inteiro batata. Então, assim, varia. Né? Variedade fundamental, porque cada planta vai ter um nutriente diferente. Não à toa tem tanta coisa, né? Então, come um dia inhame, um dia cará, um dia mandioquinha, um dia nabo, um dia cenoura, um dia... Tudo que está para baixo da terra, rabanete, né? Todas essas raízes, né? Também, essas não são raízes. E aí, aos poucos, então, aí através da alimentação, por exemplo, aos poucos a gente vai equilibrando esse movimento? Sem dúvida, sem dúvida. E aí a pessoa vai sentindo... Porque você tem graus.
Então, Uhum. aí que tá. Se você não tem nada, você é uma pessoa super saudável, você só tem pé frio, você tá numa fase de adoecimento, se você quer, você tá doente. Você não Aham. sabe, mas você tá Mas você tá doente. doente. Para a medicina chinesa, você tá numa fase energética do Sim. adoecimento. Então, você teve uma fase energética que um dia, se você Não. insistir, vai virar uma fase funcional. Então, de repente, você começa a ter infecções de urina, alguma outra coisa que é Sim. mais funcional. Que E aí, de ela repente, você tem uma fase orgânica. Então, você tem uma pedra no no rim, que rim. você tinha perguntado. Então, você tem, de Hum. repente, uma pedra no rim. Então, Ou você virou uma seja, coisa orgânica. é, Só que se você tem uma pedra no rim, você vai no médico, vai fazer a litrotripsia, vai fazer é. tratamento, porque é uma coisa orgânica. Aham. Então, a ideia é É que que a a gente não medicina chega chinesa lá, está né? te dando a possibilidade de você cortar, ou diminuir, ou Não melhorar chegar teu lá caminho de no processo. adoecimento. Você entendendo que você tem Aham. sintomas Sim. do teu adoecimento energético, É. Ou né? seja, os pés frios aparentemente não tinham conexão nenhuma com os rins, Por exemplo. mas são um sinal importante para você perceber que se isso não for tratado, se você agravar esse comportamento ou não, pode chegar, Pode, pode até chegar, né? pode chegar numa adoecimento, se fosse uma coisa linear só do rim, ou pode Uhum. fazer aquela história que eu falei da roda. Então, De ele vai te. desequilibrando. Porque assim, o Shen, o movimento água, é a mãe do movimento madeira. Se você tem uma mãe fraca, o que Ah, vai acontecer com o madeira já vai filho? O que desequilibrar. acontece com um filho quando a mãe é É, fraca? Me conta. O que ele também acontece? fica fraco. Não, Ele morre. não. Pensa, uma mãe fraca. O que o filho é? Um chato. Não é? É um menino irritadésimo, um chatérrimo que você jogar no supermercado, que faz Ah, escândalo. entendi, mamãe fraca. Aham, sim, Entende? Então, assim, o mamãe que vai debilitada. acontecer com o movimento madeira, que é o Aham, movimento, o GAN, o fígado? sim, Aí vai ser aquele estouro do fígado. Aí você entendi. vai começar a ter os sintomas, por exemplo, TPM, se for uma mulher, enfim, Aham, enxaquecas, todos os sintomas do movimento madeira, com fogo, vai surgir um aham, fogo, porque a água do movimento água não consegue aham. regular esse fogo, porque está fraco. Hum. Então, o fato de você ter pé frio, depois você vai ter TPM. Então, Aham, assim, sim, entendeu? tá tudo interligado. É. Por isso, a importância de ouvir esses sinais. Quais outros sinais, por exemplo, que você observa que os seus pacientes, por exemplo, às vezes não dão muita bola e são indícios Ai, tem importantes? tantos. A gente falou Até do do suor, às vezes a suor do pessoa. coração. Vamos falar dele. Então, assim, o fato da pessoa, por exemplo, ter um suor muito grande no peito à noite. Às Uhum, vezes tem pessoas que acordam, né? No outro suadas. dia, nossa, molhado, estava até Aham, frio e a pessoa acordou molhada. uhum. Então, esse é um sinal bem importante para ser levado em consideração de adoecimento do Shin, do movimento fogo, que Sim. também é o coração, Que é tá? outro movimento que a gente ia conversar melhor, É, né? Uhum, e aí, assim, o canal do coração, uhum. né? O canal mesmo do coração começa, o ponto do coração é Ah, embaixo da aqui. axila. Sim. Então, justamente, suor, que é um líquido que tem a ver com o coração, saindo na axila com cheiro ruim, tem adoecimento Ah, ali do coração. ou seja, olha só de novo, você tá às vezes com suor, com cheiro ruim, tá relacionado ao coração, que aparentemente é uma coisa que a gente jamais Não conectaria, tem nada a mas ver. a partir do momento em que a gente agora sabe, a gente pode se observar e Pode, cuidar pode dar importância para da isso. Não é só importância. comprar um desodorante novo. Sim, que Aliás, bloqueia o suor, né? Aliás, tem Ah, isso, né? O desodorante químico deveria ser abolido, deveria ser proibido. Você está jogando uma química com cheiro em cima do ponto um do coração. É ou seja, totalmente aqui você tinha dito, né, que aqui já é o ponto um do coral início, o né? início, o ponto um, depois o coração vem o trajeto dele. Então, Uhum, assim, é um absurdo a pessoa usar produto químico em cima de um ponto que é o sim. ponto assim, onde. Porque, assim, que legal que você está tendo um Uhum, suor com cheiro ruim na axila. hum, O teu coração, o teu movimento fogo, o teu Shin, que é o imperador, que é um dos movimentos mais importantes. A gente não tem um que seja mais importante que o sim, outro, mas assim, é bem importante, bem relevante, tem um papel bem fundamental na economia do do nosso sistema. sistema. Ele está jogando cheiro ruim para fora, então ele tem alguma energia que precisa ser expulsa. Uhum, Então sim. deixa ele sair, agora trata para não sair. Né? E se você realmente, por uma questão social, precisa passar alguma coisa, passa um produto natural. Eu recomendo Uhum. muito fazer umas coisas naturebas, assim mesmo, sabe? Sim, os Tipo um desodоранtes óleo de caseiros, né? coco com Com bicarbonato, é bicarbonato. bem legal. É Ah, o que eu legal. uso, é Fica bem um interessante. tema E para, aí assim, tratar o movimento fogo. por Né? exemplo, aí quais são os alimentos do Aí no movimento fogo? fogo é bem importante
a acupuntura e a fitoterapia, Ah, tá. né? Nesse caso específico, nesse que a gente está falando, porque através da alimentação você não consegue tanto, porque yin e yang. Então, na Tá. parte yin, que é mais matéria, que é Que era a água que a gente a falou. água, aí é legal. Aí a Tá. alimentação vai ter um papel bem Bem bacana. forte, das raízes que a Na gente parte yang, comentou. que é o fogo, não tanto. O sabor e o amargo, por isso Uhum. todos os medicamentos são amargos. Ah, é isso, por isso. Quer dizer, não sei se por isso, mas faz sentido para a medicina Faz sentido. chinesa. Ok, Entendeu? Então, assim, um pouco de amargo, um pouco. né? Agora, na verdade, como ele é fogo, é mais assim, evitar do que dar. Não é que você vai dar amargo em exagero, você vai tirar o que prejudica. Entendi. Enfim, E aí, complexo. e aí alimentos a gente não tem, assim, Não, os sabores um amargos, exemplo, o café, por o exemplo, chocolate, café, o cacau, cacau. são alimentos de sabor amargo. Claro, aí se eu Uhum. colocar 10 colheres de açúcar, Não ficou ferrou, amargo. né? Mas aí, Ou assim, não é essa a ideia, né? Uhum. Então, por exemplo, O sabor do cacau, ele é amargo, ele né? é Então, a naturalmente gente, amargo. naturalmente amargo. A gente come chocolate, aí não dá, né? Você come chocolate que é gordura e Leite. açúcar e leite, Aí e o não que é mais menos tem chocolate. cacau. Então, eu falo para comer os nibs de cacau, né? Que é Isso. fantástico. Ou, Então, você começa a 50%, acostumar. 60%, 70%. Entre comer 100 e comer 50, é melhor comer 100. Entre 100. comer 50 e comer Ao chocolate leite. X ao leite, é melhor comer 50. Entre comer 100 e comer nibs, é melhor comer 100, comer nibs. Nibs. Então, eu falo assim, não tem o melhor e o pior. Tem melhor e pior, depende do que você ia fazer. Ah, tá. Do que é possível que você O que você ia fazer faça. naquele dia? Você tá na banca do Comida Aquilo pagando e você vai pegar um chocolatinho. Sim. Aí tem aquele preto, bem famoso. Aí, em vez de pegar aquele, você pega os 50%. Tá. Agora, em vez disso, você andar na tua bolsa, como eu ando com os Os potinhos. nibs de cacau. Nibs, aí você come nibs. Ah, você trouxe hoje? Não. Eu já tava pensando que ia comer Não. nibs de cacau, tudo bem. Bom, então o movimento fogo também, você estava comentando antes que ele rege a consciência, Sim. Sim. Ele rege a mente. a mente. Então, é bem legal esse conceito de que a mente não é uma coisa aí que funciona na gaiolinha, sei lá como. A mente está enraizada no sangue, para os chineses, No sangue? no sangue, no shui, e é enraizada na matéria, que se ela não estiver legal, a mente fica meio fora da casinha. Todas as psicopatologias, as doenças psiquiátricas, as pirações, para os chineses, vêm do desequilíbrio no movimento fogo, né? Do desequilíbrio do Qin, do coração, tá? Então, sim, além disso, tem um nível superior a isso, que seria a consciência como um conceito de Deus, de natureza, de cosmos, de coisa maior, né? Do tal, enfim. E aí, por exemplo, às vezes, então, com o nosso movimento fogo desequilibrado, a gente tem ansiedade, pode ter ansiedade. É um dos sintomas, sem dúvida. Pode Ansiedade, às e vezes, todos esses desequilíbrios, né, que até na medicina se chama desequilíbrios de consciência. Consciência é uma palavra difícil porque ela tem muitas acepções, né? Mas, por exemplo, a gente pode falar de ansiedade, pode falar de mais o quê? Geralmente são desequilíbrios alto e baixo. Então, desequilíbrios entre os dois. Às vezes não é que você tem muito fogo, parece como você está ansioso, você tem muito fogo. Às vezes é falta de água, porque eles trabalham muito juntos, né? Então, sim, palpitações, taquicardia, ansiedade, tremores, vertigem, todas as doenças, insônia, né? A gente pode ver várias. Aí você falou taquicardia de novo, né? Já que aí vai pro Qin é o coração. Aí é uma coisa mais lógica. É. Aí você consegue entender. O hipertensão também é. Também é um Então, eu tento evitar esses, porque esses são os que fazem mais sentido. Então, eu tento mostrar que existem outros que aparentemente não tem sentido, que estão juntos. Estão ligados. Por exemplo, então, às vezes você está ansioso, está irritado também, pode ser? Sim. Irritado mais da madeira, mas Madeira. sim, também. Que é aquela coisa do menino chato no supermercado. Que aí você não vai esquecer. Hiperativo, por exemplo. Hiperatividade se vê muito na fala. Então, o coração, o movimento fogo, o Qin se expressa pela fala. Então, esta fala, por exemplo, que eu estou tendo, que está meio rápida, é porque eu estou ansiosa, porque eu estou aqui, entendeu? Então, uma fala mais calma, mais equilibrada seria mais harmônica. Eu não estou harmonizada porque a câmera me assusta, então
acaba tendo uma fala mais rápida. Então, Entendi. isso é um movimento fogo se mostrando, Ah, tá? legal. Então, o tom da voz, o viço da pele, Hum, então, é onde você se expressa, né? Então, uhum. você pode estar bronzeado, mas você está baço. Ou você pode estar Sim. pálido, mas você está brilhoso. Então, esse brilho da pele, na tez, tem a ver com a energia equilibrada do movimento do Nossa, e coração. fica todo mundo querendo tirar o brilho da pele, né? Um monte de Não é o pobre. brilho da oleosidade, né? Não é isso, Não é o né? brilho É da o oleosidade, viço. o vício. É o Que viço, você vê que a né? pessoa está com vida, assim, né? Então, Aham. é esse imperador, esse fogo vital harmônico. Então, não é o Sim. fogo histérico, entendeu? Uhum, Então, a gente uhum. às vezes fala em alegria, né? Porque a alegria é a emoção, É. teoricamente, do coração. Não é essa alegria da selfie É, estericada, de quase que um coringa rindo, entendeu? É uma coisa totalmente fora, né? sim. Você vê a pessoa, dá aquele sorriso, depois para e ela tá É, com outro semblante, mas na foto. Então, a gente parecia parece que tá mesmo. sempre para fora, esse yang do yang para fora, né? Aham. E não é essa alegria equilibrada, harmonizada do É, movimento do coração. É uma cê- coisa muito mais. É um sereno, um alegre ah, sereno, é né? porque aí você tinha. A gente tem uma pergunta interessante do Marcos, Sim. falando sobre alimentos e Uhum. mudanças de comportamento para trabalhar essa alegria, né, que aumenta a nossa serotonina, porque quando ela está baixa, a gente tem Boa. diversas. Legal. Tudo a ver. A serotonina como um neurotransmissor do cérebro, né? Da mente, Olha da lá de alegria. novo. Muito bem. Ou ele quer saber quais Não, acho que foi alimentos? um comentário único. Alimentos e mudanças de comportamento que ele pode Ah, fazer. Ah, legal. então aí assim, é o que eu falei, assim, às vezes, é Marcos, né? Isso. Então, Marcos, às vezes, o que que acontece? No movimento fogo especificamente, às vezes não é introduzir mais coisas. Você vai entrar no Google, vai aparecer alimentos do movimento fogo, amargo, chocolate, café. O que que acontece se você toma muito café? Ao contrário, vai dar mais agitação. Então, muitas vezes é aumentar a água do rim para ela não deixar esse fogo estar tão forte. Então, muitas vezes no tratamento é muito mais importante você olhar para quem está faltando. É como se Uhum. fosse assim, quem está batendo e não quem está apanhando. Então, assim, Sim. quem aparece, né, é o fogo do coração, numa agitação mental, numa ansiedade, numa X coisa. Mas, na verdade, quem está por trás é essa falta de base, Sim. de raiz, de água, que está deixando isso aqui queimar demais. Ou seja, Né? é água e fogo, né? Fica Água bem e fogo claro, né? fica Ou bem seja, tá claro. faltando água, o fogo tá muito A forte. água do rim sobe para harmonizar o fogo do coração, do yang. E o fogo do coração Uhum. desce para aquecer essa água do rim para não Sim. congelar, que seria o Uhum. gelo, seria o estado patológico. Uhum. Então, sempre esse equilíbrio entre o que é patologia e o que é o equilíbrio, né? Você tinha comentado antes, né, que a alegria é a melhor coisa que existe? Não. Não, Como que é isso? Não, não mesmo. não, alegria não é a melhor coisa que existe. Essa alegria, né, que as Aham. pessoas entendem como alegria da coisa expansiva, Muito exagerada expansivo, para né? fora e que não é conectada com dentro, né? Então, o fogo é um incêndio. O fogo queima e destrói tudo, né? Ou seja, essa Então, é expansividade. legal o fogo? É uma vela, é Aham. legal. Um incêndio não é legal. Tá. Então, eu digo assim, a alegria não é a melhor coisa que existe, porque são as 5 emoções, né? Equilibradas, que é a melhor coisa que existe. Quando você, com as 5 emoções equilibradas, você consegue o centro. Uhum. Então, elas te levam ao centro. A minha abordagem, o meu trabalho, a minha pegada é mostrar que, através da alimentação, é uma das vias Uhum. de porta de entrada para essa consciência, para esse equilíbrio, para essa harmonia. Para Então, assim, enxergar os alimentos como que tem uma energia vital ali, exatamente. né? Os alimentos têm uma energia, te transportam, te equilibram, te levam a esse centro. Os chineses falam que as duas fontes de energia são a respiração e a alimentação, né? Uhum. Muito legal. E você estava até falando da alegria, eu fiquei pensando então que às vezes, por exemplo, quando você está talvez até expansivo demais, é uma representação desse incêndio que pode ser mais destruidor Sim. do Você já que deve ter visto equilibrado. pessoas que riem, você fala assim, gente, menos, né? O que que ela tá ainda, né? Uma risada meio fora, ou às vezes você tem uma foto, você observa, né? A foto até de Uhum. perfil, e a pessoa tá com um sorriso, que você fala assim, gente, mas é quase um coringa, entendeu? Aham. Então, assim, é isso, qual é a Uhum. alegria que os chineses falam como normal? A alegria vem de uma
quase que, digamos assim, uma espiritualidade, de uma alegria de compreensão. Então aí você fica com um sorriso, que é um sorriso leve. suave, leve, gostoso, que é quase que um mel, né? Porque o nosso organismo, o nosso sistema, todos os sistemas biológicos, eles tendem ao equilíbrio, né? Então é a homeostase natural, né? Tudo que vai para um lado, ele volta para o outro, é um pêndulo, né? Que sempre vai procurar equilíbrio. Isso é uma coisa dos sistemas biológicos. E, Ninesh, existem práticas, né? Para quem pegou a gente de novo aqui no meio da conversa, a gente está falando sobre medicina chinesa, sobre olhar para o nosso corpo para trazer mais consciência, né? Desses sintomas que ele está mostrando e para ter mais energia, bem-estar, equilíbrio físico, mental. E tem práticas, algumas práticas, sei lá, diárias, coisas que, enfim, os leitores podem talvez se observar mais, que você... Acho que tem muitas coisas sim, mas eu acho que agora você falando assim, eu acho que me vem de novo a história da alimentação, né? E de você fazer, pelo menos em 24 horas do teu dia, em algum momento, uma conexão com o teu alimento. Às vezes você está aqui, você toma um café, você desce para comida aquilo, come em 2 minutos no celular, tá tudo bem, é o que você tem para hoje. Fazer o quê, né? Não adianta você falar que não, você tem que fazer tudo diferente. Deveria, mas você não vai fazer. Mas pelo menos em algum momento você se conectou com o teu alimento, nem que seja à noite, quando você chega em casa, você põe, por exemplo, uma semente para germinar. Ou você vai fazer a papa de arroz, que é meu cavalinho de batalha, que eu acho que é o alimento mais importante que tem. Então você vai deixar um arroz de molho, você vai colocar uma lentilha para germinar. Você vai preparar alguma coisa você vai passar e comprar os níveis de cacau e vai embalar para trazer 7 pacotinhos na semana. Dia seguinte. Não importa o que é. Não estou falando que você tem que ser um masterchef, entendeu? E fazer lá 1000 coisas diferentes. As coisas fantásticas e fabulosas que você vê na televisão. Não é isso. Não é isso. É você se ligar no teu alimento. O teu alimento é uma fonte de energia independente de calorias, de proteína, de sabor. Sabor também é uma forma de energia, sabor e cor, né? Dos movimentos. Mas assim, você se conectar de uma outra forma. Você tem um vasinho de temperos que você chega e corta as folhinhas e faz um chá para você dormir de melisa. Sabe, não importa o quê. Então a gente pode, né, como você disse, às vezes vai ter dias que a gente vai estar muito corrido, não vai dar para fazer nada, mas aos poucos, todos os dias, num ciclo de 24 horas, você vai ter um segundo no qual você se conectou com o ki vital, com a energia do alimento, com essa visão de você falar, poxa, isso aqui vai me nutrir num outro sentido. Não vai me nutrir porque é proteico, porque é gordura, porque abacate é bom. Não é isso. Vai me nutrir porque eu cortei as folhinhas da hortelã e fiz um chazinho. Entendi. Entendeu? Vai me nutrir porque eu fiz um pacotinho para levar amanhã no meu trabalho com umas sementinhas. Vai me nutrir porque eu vou deixar hoje de molho, todas as noites, eu vou deixar um punhado de sementes acordando. Então, sementes acordadas, elas têm vida. Sementes defumadas, amêndoas defumadas, salted and roasted, não tem nada. Se eu colocar essas mesmas amêndoas, 5 amêndoas num copinho de água, deixar à noite, amanhã de manhã eu jogo água fora, coloco num potinho e levo para o trabalho, aquela semente está viva, ela vai dar uma árvore inteira, uma amendoeira. Entendi. Então, ou seja, mesmo as frutas secas que a gente gosta muito de comer, o ideal seria acordá-las. As sementes, né? Acordá-las. Faz toda a diferença. Então, é um detalhe. Claro, se a partir daí você pega o gosto, e aí você pode incrementar um monte de outras coisas. Eu falo muito dos fermentados, agora estou na fase kombucha. Kombucha, é verdade. Estou na fase kombucha, então tudo bem. Você não precisa, entendeu? Cozinhar não é necessariamente aquela imagem que você tem de pôr um avental e eu sou ruim na cozinha. Ninguém é ruim na cozinha. A cozinha é o lugar é como se fosse eu sou ruim respirando ar no universo. Não pode ser ruim na cozinha, você tem que comer. Então você tem que ser bom na cozinha. Aí aprendendo a fazer, não precisa fazer grandes pratos. Mas tentar estabelecer essa conexão, esse valor para o alimento. Exatamente. Né? Ai, eu adoraria ficar aqui conversando mais um tempão. Eu então. Bom, gente, quem perdeu algum pedaço, quem chegou no meio da conversa, esse vídeo vai ser publicado. Ele vai ficar disponível para todo mundo que quiser assistir de novo, compartilhar com os amigos, mandar para o marido, para a amiga, para a mãe, enfim. Pode fazer os comentários. Que a Ninesh depois vai lá responder. E obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a possibilidade, porque eu sou fascinada pelo que eu faço, pelo que eu falo. E
quanto mais espaço, eu acho Legal. que eu tenho na verdade, a necessidade minha de Sim. compartilhar, de tocar as pessoas para elas verem que podem e que tem essa possibilidade de viver melhor, sabe? Se observando, trazendo mais essa consciência pra gente É o que eu mesmo, faço. né? E quem quiser te encontrar, quem quiser saber mais sobre o que você faz, Bom, onde então, pode? então tem o trabalho específico no consultório, Sim. né? Que é em Moema. Tem o meu site, que acho que é o mais fácil para achar meus contatos, Legal. que é o ninesh.com.br. NINESH.com.br. que aí direciona. Que mais? Tem meu Insta e meu Face, que eu falo com todo mundo o tempo inteiro. Dá umas dicas também. Dou dicas, isso. E eu vou fazer um curso agora. Não sei se Pode falar. É um curso que é meu xodó, porque ele começou sendo assim, com meus pacientes, para ensinar as coisas e para ensinar toda essa abordagem. Ele foi se conformando ao longo do tempo. E hoje é um curso que são em 5 meses, são 5 domingos, um encontro mensal, dos 5 movimentos. E começa agora dia 20 de agosto, ainda tem algumas vaguinhas. Legal. Né? Tem 20 de agosto. Tem o site que é nineshcursos, tudo junto, .com. Aí tem toda a informação do curso, dos 5 movimentos. A ideia não é que seja um estudo aprofundado, mas a ideia é isso que a gente conversou aqui, que as pessoas consigam vivenciar os 5 movimentos, fazer as massagens, eu ensino os pontos, de acupuntura. A gente come juntos, na comilança, entendeu? Cozinha algumas partes juntos para ver quais são os alimentos. E a ideia é assim, a pessoa acabou os 5 movimentos, ela sai com uma ideia. Então, como a gente falou, aquele dia que a gente fez o movimento foi o dia que a Ninesh fez aquela coisa com algas, que tinha uma moqueca. É todo vegetariano o curso, tá? Sim. O curso é absolutamente vegetariano. Mas, assim, tinha esses alimentos. O dia da madeira era o dia que tinha um monte de limão em cima da mesa. Então, a gente vai despertando para esse autoconhecimento. Aí, depois, a pessoa que estudar vai estudar profundamente, que não dá para fazer um curso de medicina chinesa em um dia. Entendeu? Mas aí a pessoa aprende a se observar melhor. E a trazer essas práticas. E, principalmente, a entender as emoções. Então, essas 5 emoções que têm nomes e que a gente, por exemplo, a gente viu alegria. Então, de repente, você descobre que aquilo que você chamava de alegria não é bem alegria. Mesma coisa com medo. O que será que é medo? E tristeza, então. E raiva. Medo, alegria, tristeza, raiva. Vamos pela ordem. Medo, raiva. Alegria. Preocupação. E tristeza. Tá? São as 5 emoções. As 5 emoções. Então, no curso, a gente aborda, através de umas meditações ativas, cada uma dessas emoções para você conectar com a real emoção não patológica. E para você perceber como que a emoção que você achava que era, na verdade, é uma patologia. É um desequilíbrio. Ou seja, tipo, a alegria pode ser um desespero. Exato. É um desequilíbrio. Você está em incêndio. Você não está alegre, você está queimando. E se queimar, acabou. Então, não é isso. Muito legal. Tá bom? Muito obrigada. Imagina, espero que a gente se encontre mais vezes e que a gente possa falar mais sobre esse assunto em breve. Que legal. Espero ver novas carinhas, então, por aí. Legal. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu essa transmissão, que ficou aqui com a gente. O vídeo fica publicado para compartilhar e assistir de novo. Até semana que vem. Tchau. Caras apresenta a promoção Vou de Caras, vou de 0 km. Comprando nas bancas ou assinando a revista Caras, você ganha cupons e concorre a um carro zerinho. Imagina só, ganhar um carro zero pelo preço de uma revista Caras. Não, 26. É um sorteio por semana. Cada exemplar dá direito a um sorteio. São 26 Kias Picantos para você ter várias chances de ganhar. Corra até a banca mais próxima e faça já sua assinatura.